Olá, graça e paz a todos os queridos e amados. Hoje salmodiaremos na palavra do Senhor, no Salmo 66. Eu farei a leitura a partir do versículo 13, que diz assim: Entrarei na tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos, que proferiram os meus lábios e que no dia da angústia prometeu a minha boca. Oferecer-te-ei holocaustos de vítimas cevadas, com aroma de carneiros, imolarei novilhos com cabritos. Vinde, ouvi todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que tem ele feito por minha alma. A ele clamei com a boca, com a língua o exaltei. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido à voz da oração. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. O tema do Salmo 66 é ofertas de gratidão. Aqui o salmista, ele fala de como Deus tem sido gracioso, como Deus tem sido bondoso, como Deus tem atendido o que ele clama, a sua necessidade, ao cuidado do Senhor de forma tão especial, como ele tem sido bondoso também para a sua vida. O salmista ele reconhece tudo isso. O salmista ele traz à lembrança situações da ação de Deus, do agir de Deus, da mão de Deus operando no meio ao seu povo. Fala da circunstância, inclusive, do livramento de Deus, livrando o seu povo do Egito, converteu o mar em terra seca, atravessou o rio a pé, ali nos alegramos nele, ele em seu poder governa eternamente. O Senhor, ele de forma tão maravilhosa, esplendorosa, o versículo 5 diz assim: Vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Quando nós paramos e pensamos como as nossas vidas se decorrem ao longo dos anos, quando nós paramos e lembramos, trazemos à nossa memória todos os acontecimentos e muitas vezes acontecimentos até ruins. Inclusive o salmista vai dizer isso quando a partir do versículo 10 ele vai dizer: Pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata, tu nos deixastes cair na armadilha, oprimiste as nossas costas, fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça, passamos pelo fogo e pela água. Veja que aqui o salmista traz algumas situações bem difíceis e complicadas, inclusive, segundo o salmista, pela permissão de Deus. Mas o salmista ele vai dizer que apesar de todas essas circunstâncias, de todos essas tribulações e dificuldades que porventura passou e o povo passa, ele no final do versículo 12 vai dizer: Porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Aqui o salmista então vai declarar a grande e maravilhosa obra de Deus, poder de Deus, a ação poderosa de Deus na vida do seu povo, na vida de todos os homens. Aqui o salmista também fala de como Deus permite certas situações de dificuldades, de provas e tribulações em nossa vida, de angústias muitas vezes. Mas ele diz que há um propósito em tudo isso, para que realmente ele nos levasse a um lugar espaçoso. A partir do versículo 13, então, que nós lemos, o salmista vai declarar sua gratidão, por isso o título, oferta de gratidão a Deus. O que então, diante dessa circunstância, mesmo circunstâncias adversas, o seu coração agradecido, como ele responde diante de Deus? Então ele diz o seguinte: Entrarei na tua casa com holocaustos e pagar-te-ei os meus votos. Ou seja, oferecerei ao Senhor uma oferta de gratidão, oferecerei holocaustos. E também cumprirei aquilo que prometi ao Senhor. Nada do que eu falei passará se foi diante do Senhor, porque o Senhor é o meu Deus e cumpre com todas as suas promessas. Nada mais do que a parte de nós sermos gratos a Ele, consagrarmos a Ele o que temos e também obedecermos a Ele. Cumprirei os meus votos, pagar-te-ei os meus votos que proferiram os meus lábios no dia da minha angústia.
Veja que o salmista traz de volta aquela situação que Deus permitiu viver, sobre dificuldades, sobre os inimigos passarem por cima dele. E naquele momento ele clamou ao Senhor, naquele momento de dificuldade ele clamou, ele se colocou diante de Deus, fazendo promessas e votos diante de Deus. E ele diz então que eu cumprirei, eu pagarei todos aqueles que eu fiz no dia da minha angústia, que a minha boca prometeu. Ele retorna no versículo 15, ofereceste-ei holocaustos, o melhor dos holocaustos e vítimas cevadas, com aromas de carneiro, imolarei o novilho com cabritos. Então ele diz, como gratidão do meu coração, eu então consagrarei ao Senhor as minhas ofertas. Por tudo que o Senhor, dentro dos seus poderosos feitos, grandiosos feitos, inclusive permitiu com que eu passasse coisas indesejáveis até, mas eu agradeço, porque o Senhor me permitiu passar por aquilo para me levar para lugares espaçosos. Ou seja, meus queridos irmãos, Deus, dentro do seu poder, da sua soberania, dos seus maravilhosos feitos, permite com que vivamos dias sombrios, dias de angústias, dias de sofrimento, para que nós possamos ser levados ao lugar espaçoso, ao lugar de prosperidade, de paz, de tranquilidade e principalmente de gratidão, em reconhecimento a gratidão de que Deus faz tudo em nossa vida, mas tudo tem um propósito. Por isso agradeça ao Senhor, por isso oferte ao Senhor tudo o que você tem, não somente os seus bens, mas toda a sua vida seja consagrada ao Senhor numa oferta de gratidão a Deus. Deus abençoe a todos, queridos, em nome de Jesus. Amém.